Boa tarde, internautas conectados no DMTV, no Facebook, também no canal DMTV Goiânia no YouTube. Sejam bem-vindos a mais um Esporte na Rede, com tudo sobre esporte em Goiás, no Brasil e no mundo, aqui na companhia do meu amigo João Paulo Dias. Boa tarde, João. Tudo bem? Boa tarde, José Lucas. Tudo certo? Vamos aí para falar de mais uma semana de futebol, né? E substituindo o nosso editor de esportes, o Igor Pereira. Amanhã tem Goiás e Guarani no estado de Serra Dourada, às 19h15. O Goiás contará com o retorno do volante Léo Senna, a estreia do meio-campista Felipe Gedós e também o Renato Cajá. O que esperar aí desse Goiás para o duelo contra o Guarani? Será que sai essa primeira vitória do Goiás? A chance do Goiás iniciar de fato sua reabilitação, né? Dá para dizer que o Ney Franco vai estrear mesmo agora, porque pegou o time ali numa fogueira, o primeiro jogo fora de casa, nem tinha ido a Goiânia para treinar. Agora teve esse tempo aí de quase uma semana para tentar consertar o time, tentar pôr óleo na casa, conversou, ele passou suas primeiras impressões, então dá para dizer que agora o Ney Franco finalmente estreia no comando do Goiás. Jogo em casa, o Goiás vai ter ali a punição, vamos dizer assim, da torcida organizada, que não vai poder estar presente devido às confusões do clássico contra o Vila Nova, mas vai ter o torcedor geral ali para dar o apoio. O Goiás precisa desse apoio nesse momento, já dá para dizer que é um começo de Série B trágico, né? 5 jogos, nenhuma vitória, mas finalmente agora tem alguma alternativa para apresentar ali. O Felipe Gedós vai estar disponível, o Cajá pode estrear também, e o Goiás precisa muito disso. Esses dois jogadores podem proporcionar, que é criatividade. O Goiás é um time pouquíssimo criativo em campo e vai precisar se reinventar dessa forma para conseguir aí, de fato, iniciar a sua arrancada. E são dois jogadores que têm uma bola parada muito boa, né? Um canhoto, outro destro, pode ser aí o caminho aí das vitórias para a equipe alviverde, né? O Goiás, que o Ney Franco, na verdade, que teve pouquíssimo tempo ainda para dar a cara dele ao time do Goiás, né? É sempre um aprendizado, né? Ele tá tentando aos poucos ali, vai ser um processo de evolução. O torcedor do Goiás também não pode ficar muito ansioso, querendo melhoras para já. É claro que os resultados precisam chegar agora, mas a evolução do time vai ser ali a longo prazo. O resultado vindo, o time tem mais tempo para poder se aperfeiçoar dentro de campo. O torcedor esmeraldino vem reclamando muito aí da dupla de zaga, né? Principalmente do Brock e o David Duarte, né? O Brock e o David Duarte. A informação que veio aí nos últimos dias é que o zagueiro Vitor Ramos, que jogou pelo Vasco, pela Chapecoense, entre outros clubes. Palmeiras também, né? Palmeiras, passagens apagadas, né? Ficou mais tempo mesmo na Chapecoense e no Vitória, né? Foi onde ele surgiu, formando dupla de zaga com o Wallace, né? Que foi pro Flamengo. Isso. Ele deve ser o novo zagueiro aí do Goiás. O que você espera aí? Você acha que vem para agregar ou é mais do mesmo? É um nome experiente, né? Isso é fato. Já tem passagens por clubes importantes, já é um jogador rodado, jogou em Série A, jogou em Série B. Então, bagagem ele tem para somar sim. Mas não é aquele primor de técnica, né? Se o Goiás está querendo um zagueiro técnico, o Vitor Ramos não é aquele zagueiro mais técnico do mundo. Mas claro que, com sua experiência, ele pode contribuir sim a tentar organizar esse miolo de zaga. Sabe que tem uma história interessante do Vitor Ramos, né? O pessoal que brinca ali do aplicativo de futebol, o Fantasy, o Cartola FC, não gosta muito dele não, porque teve uma rodada enquanto ele era jogador do Vasco, se não me engano, ele conseguiu, não, era do Palmeiras, ele conseguiu a proeza de fazer menos 10 pontos, que ele acabou fazendo gol contra no jogo, tomou cartão vermelho. Então, ainda bem que naquela época não tinha o valor dobrado lá, né? Vezes o capitão, 2, né? O capitão, porque se alguém tivesse colocado ele como capitão, já era menos 20 pontos, né? Complicado, né? Mas a gente torce para que ele tenha uma boa sorte no Goiás. Né? Os jogadores que odeiam essa cobrança, né, em cima deles de cartola, de gols, eles se preocupam mesmo com a vitória do time, né? Eles ficam muito chateados aí com esse tema. Mas eu conheço. Falou sobre isso recentemente, né? Que estava insatisfeito com as cobranças em relação ao cartola. Ele queria só jogar futebol. Eu conheço muito bem o Vitor Ramos, inclusive jogou no meu time, né? O Vasco da Gama, e tecnicamente é horroroso. Um zagueiro horroroso tecnicamente, muito alto, mais de 1,90 m de altura, excelente na bola aérea, muito bom mesmo na bola aérea, um zagueiro firme, só que às vezes o David Duarte eu acho ele um zagueiro técnico, jovem, sabe sair jogando, inclusive inventa até demais. Acho que pode ajudar, principalmente por jogar sério, ser um zagueiro bom na bola aérea, mas inclusive o Eduardo Brock no ano passado foi um dos melhores zagueiros do Campeonato Brasileiro da Série B.
Então eu acho que essa cobrança é exagerada, a fase do time prejudica demais, né? Porque tudo que, quando vem uma derrota, é tudo muito ruim, né? Só de já ser um reforço na bola aérea já pode ser algo importante, algo interessante para a defesa do Goiás, porque está permitindo muitos gols ali em bola alçada na área. Você pega o jogo contra o Fortaleza, 2 gols saíram dessa maneira, fora as inúmeras chances que o Fortaleza perdeu. O Gustavo ali perdeu oportunidades claras de ter marcado mais ainda. Então a defesa do Goiás está caótica no sentido do jogo aéreo. Então se o Vitor Ramos, por mais que não seja um primor técnico, se conseguir reforçar lá pelo alto, em algum ponto já tá valendo a contratação dele. Vamos esperar. Falando de se a defesa do Goiás está caótica, a do Vila, as mil maravilhas, né? O Vila Nova enfrenta o Oeste na Arena Barueri, sábado às 16h30. O Vila Nova que está ali brigando com o Fortaleza pela liderança, né? Você acha que dá para bater a equipe do Oeste lá no interior paulista? Então, o interessante é que o Vila vai enfrentar agora a sua primeira sequência fora de casa, vai pegar 2 jogos seguidos, primeiro o Oeste, depois o Curitiba, e vai com uma lesão importante. Perdeu o Matheus Anderson com problema no joelho, vai ficar, a princípio, 1 semana fora. A boa notícia é essa, a lesão não foi tão grave quanto poderia ser. Teve apenas um estiramento ali no joelho esquerdo, vai ficar 1 semana fora, mas é um jogador muito importante para o esquema do Emerson Maria, porque ele é muito disciplinado ali na marcação, ofensivamente. O Matheus Anderson, para você ter uma ideia, é o segundo jogador que mais faz desarmes no time do Vila, mesmo sendo atacante. E é o desafogo, né? Enquanto o Alan Mineiro e Elias cadenciam um pouco mais o jogo, o Matheus Anderson dá aquela velocidade, ajuda muito mais na marcação, né? Sim, e é o líder em finalização. Por tentar tanto, ele é o quem mais erra finalizações, mas também já é um dos artilheiros do time com 2 gols nessa Série B. Então vai ter essa ausência do Matheus Anderson, o substituto deve ser ali o Joãozinho, no setor direito, mas mesmo com essa ausência do Matheus Anderson e também a do Ayrton Reis, que vem sendo substituído pelo Moacir, acredito que o Vila tem boas chances sim de vencer o time do Oeste. O Oeste é um time enjoado em Série B? Mas a fase do Oeste está longe de ser a melhor. Teve um começo de Série B muito complicado, o time está ali com muita dificuldade de engrenar na competição. O Vila pode se aproveitar disso. E pode se aproveitar também do fato do Oeste não ser um time que tem força nas arquibancadas. A torcida do Oeste é pequena, não está no momento de abraçar o time, até porque a fase não é boa. Então o Vila pode tentar se valer disso para conseguir manter essa campanha boa, muito boa, por sinal, que vem fazendo. Inclusive o Oeste joga em outra cidade, né? Vai jogar na Arena Barueri. Esse jogo deve ser o menor público aí de toda a Série B, com certeza. A chance do Vila Nova jogar num estádio neutro, apesar da viagem, né, que prejudica muito, vejo o Vila Nova como pelo menos um empate ali. Tem boa chance de conseguir um resultado. Até mesmo um favoritismo. Você falou de defesa também, a gente tem que ressaltar que a defesa do Vila é a melhor da Série B, tomou apenas 2 gols nos 5 jogos, está empatado com o Londrina, que também tomou só 2 gols. Então, se o Goiás está tendo essa dificuldade ali em se fechar lá atrás, o Vila, por enquanto, está indo bem nesse sentido. E para jogar bem fora de casa, primeiramente se defender, né? Então tem que continuar reforçando esse setor para conseguir segurar as investidas do adversário e explorar o contra-ataque, que é a arma forte do Vila para jogar fora. O Emerson Maria é excelente nisso, né? Primeiro arruma a defesa para depois buscar os pontos, principalmente na individualidade do Alan Mineiro, do Elias, né? Certo. São os diferenciais aí da equipe do Vila Nova. Falando do Atlético Goianiense, o Atlético Goianiense tem uma péssima notícia, né, que é o desfalque aí do meia Thomas Bastos, que foi punido aí em 2 partidas. Era o melhor jogador do Atlético, né, sim, falando de qualidade técnica. Ele não vai enfrentar a equipe da Ponte Preta sábado às 16h30. Desfalque muito importante para o Atlético, né, João? É importante sim, mas a verdade seja dita, o Thomas Bastos não enfrentava a sua melhor fase tecnicamente no Atlético, não. Começou bem, fez boas partidas, mas nos últimos jogos estava ali perdendo a cabeça, acabou sendo expulso naquele jogo contra o Curitiba, estava num declínio técnico ali importante também, tanto que chegou a perder posição de titular em alguns treinos. O técnico do Cláudio Tencati chegou a colocar o Thomas Bastos no banco em alguns treinamentos. Então o Atlético pode ali se virar nessa rodada sem esse jogador. Eu diria que é um desfalque importante sim, mas não é o fim do mundo para o time do Atlético, até porque tem conseguido mostrar outras alternativas. E o Atlético precisa ter a consciência que vai encarar um adversário muito complicado. A Ponte Preta é um dos times que está crescendo de rendimento. Teve um começo de ano catastrófico, mas agora vem de resultados importantes na Série B. Venceu o clássico contra o Guarani, empatou contra o Vila sem levar gols e
A gente precisa lembrar que empatou também no Maracanã com o Flamengo, Copa sem do levar Brasil. gols também na Copa do Brasil. Por mais que tenha sido eliminada, Fez 2 jogos dificílimos, né? contra o Flamengo. Por mais que tenha sido eliminada, a Ponte Preta conseguiu mostrar o seu valor, conseguiu mostrar que a defesa encaixou finalmente e o time tem alternativas também no ataque. Então o Dragão ali vai ter que abrir o olho porque a parada é duríssima pela frente. Vamos dar uma olhada aí na tabela de classificação da Série B. Em primeiro lugar, o Fortaleza, né, do Rogério Ceni, liderando a competição, seguido do Vila Nova, o CSA de Alagoas, o Avaí, que vem crescendo demais também, né? Inclusive goleou aí no último jogo. O quinto colocado é o Paysandu, depois o Coritiba, outra equipe que está crescendo. Sétimo, Figueirense, oitavo, São Bento. Nono é o Londrina. 10º, a Ponte Preta. 11º, Atlético Goianiense. 12º, Guarani. 13º, CRB. 14º, Juventude. 16º, Brasil de Pelotas. 16º, Oeste. 17º, Sampaio Corrêa. 18º, Criciúma. 19º, Goiás. E 20º, a equipe do Boa Esporte. Situação complicadíssima para o Goiás, né? Que mesmo vencendo a partida, não deixará a zona de rebaixamento. Ele perdeu uma posição, foi ultrapassado pelo Criciúma, né, na abertura da rodada, Isso. então já está na vice-lanterna Goiás. Sinal de alerta mais do que ligado, né? Tá buzinando já o sinal de alerta. O Criciúma que conseguiu o primeiro ponto, né? Nesse jogo de terça-feira contra o Juventude, né? Empatou empate, né? dentro de casa em 0-0. A torcida do Criciúma está irritadíssima aí com a equipe, que somou apenas 1 ponto em 6 jogos já, né? Criciúma e Juventude, são duas das equipes mais tradicionais no papel dessa Série B, mas que estão ali em situação complicada nesse início de competição. Os dois já venceram a Copa do Brasil, interessante, né? Justamente. Juventude e Criciúma já venceram hoje a competição e mais dá dinheiro, né? Ao vencedor, paga muito mais, por exemplo, que o Campeonato Brasileiro. Vamos falar então de Copa Libertadores. O Palmeiras ajudou demais a equipe do Boca Juniors ao vencer os colombianos do Junior Barranquilla na noite de ontem. Foi bem tranquila o jogo para o Palmeiras, né? O Borja Deu as caras, né? Tá numa fase boa, o Borja, e o interessante é que ele enfrentou o time do coração dele, o time colombiano que o ajudou a revelar antes de ir para o Atlético Nacional. Ele arrebentou no Júnior Barranquilla e aí ontem conseguiu o hat-trick, marcou 3 gols contra um dos seus ex-clubes. Fez uma partida muito boa o Borja. Não foi aqueles gols brilhantes, mas ele mostrou um excelente posicionamento para sempre estar no lugar certo, na hora certa. A bola sobrou com ele e ele, finalizador nato, conseguiu guardar nas 3 oportunidades. O jornal Olé da Argentina, né, muito conhecido, muito irônico, inclusive, colocou na capa o Fernando Praz, o goleiro do Palmeiras, e a frase, El ídolo do ano, o ídolo do ano, porque o Fernando Praz ajudou demais a equipe do Boca Juniors, né, segurando aí o ataque do Júnior Barranquilla. Ele fez pelo menos 3 defesas aí que... Atuou bem mesmo. Atuou muito bem o Fernando Tivemos Praz. os lances aí nos melhores momentos. É uma oportunidade do Fernando Praz mostrar serviço, né, porque o Jailson dificilmente dá uma oportunidade para ele, né? Porque E ainda, eu acredito que a meta do Palmeiras é uma das mais bem guardadas, porque além de tudo ainda tem o Everton lá, goleiro de seleção olímpica, então são 3 goleiros competentes brigando por essa vaga. Não tá fácil para ninguém a concorrência ali, né? e o gol do colombiano Borja. Bastante convincente essa campanha do Palmeiras também. Muito boa, né? Já se encaminhando aí para o primeiro... Não sei se já garantiu ou se já está tudo encaminhado para o primeiro colocado geral, né? O Fernando Praz pegou o pênalti, né? Que defesa também do goleiro. E a importância do Palmeiras ser o primeiro colocado geral na Libertadores, na primeira fase, é que vai decidir de agora para frente tudo em casa, né? Independente de quem cair pela frente no mata-mata, o Palmeiras vai ter essa vantagem de fazer o segundo jogo decisivo diante de sua torcida em casa. Lembrando que não é mais aquele esquema, né? Do primeiro colocado contra o último classificado, o segundo contra o penúltimo. Agora é sorteio, né? Dos primeiros contra os segundos colocados e decidindo sempre em casa. E o Boca Juniors, que se aproveitou dessa vitória do Palmeiras, passou por cima do Alianza Lima do Peru por 5-0, né? Garantiu aí, contou com a ajudinha do Palmeiras, mas também fez o seu papel.
foi vencer a equipe peruana. O Boca vinha ameaçado, teve muita tranquilidade ontem para dominar o jogo, não deu chance alguma para o adversário. Até o Carlitos Tevez voltou a marcar, tá bem. O Ábila fez 2, né? O Ábila fez 2 gols, não, o ataque do Boca funcionando muito bem. Começou derrapando na Libertadores o Boca, mas agora engrenou e depois que o Boca engrena também é complicado. Né? Outro time que já está classificado aí para as oitavas da Libertadores é o Flamengo. O Flamengo bateu a equipe do Emelec por 2-0. Esse jogo também ocorreu na noite de ontem. A cobrança de falta do Diego. Muito pressionado também o Flamengo, né? Sim, teve dificuldades para conseguir construir seu resultado. Ele demorou ali a... Só no segundo tempo, né? Isso, fez o primeiro gol, mas depois tomou um sufoco. Desperdiçou grandes chances e aí criou um sufoco desnecessário, porque deixou o time do Emelec atacar só no finalzinho do jogo. O Everton Ribeiro fez seu segundo gol para dar tranquilidade para o Flamengo, dar classificação. E que partida, que baita partida do Everton Ribeiro. O pessoal, o torcedor do Flamengo, tá brincando que ele estreou ontem, né? Porque foi realmente uma partida fantástica, de grande nível técnico. Acertou ali essa pancada na gaveta e depois, como vocês vão ver, fez um golaço de falta. Foi realmente uma participação espetacular do Everton Ribeiro. E foi num momento que a equipe estava muito nervosa em campo, né? O Diego bateu boca com o Vinícius Júnior. O Everton Ribeiro realmente, ele tá devendo demais, né? Um dos jogadores aí com mais nome do futebol brasileiro, um dos que recebe o maior salário. E ele, eu não acho que ele tenha estreado só ontem, não. Ele estreou há umas 2 rodadas que ele vem em crescimento. Ontem realmente foi o boom, né? Ele estourou, fez 2 gols, mas já... Lembrou a fase do Cruzeiro dele, né? Que tanto cobravam. Já tem uns 2 jogos que ele está em crescimento. Aí nesse jogo da Libertadores ele mostrou com gols, né? O porquê que o Everton Ribeiro foi contratado pelo Flamengo. O Flamengo que até que enfim, né, classificou para as oitavas. Porque 3 anos seguidos, né? Batendo na trave. Inclusive o Emelec, né? Judiou demais do Flamengo em uma das oportunidades. Vamos falar então agora de Copa do Brasil. O Cruzeiro começou na frente aí, venceu a equipe do Atlético Paranaense dentro da Arena da Baixada. De virada, né? De virada. Começou levando o gol aí do Thiago Carleto, né? Sempre batendo muito bem na bola. A pancada. O Cruzeiro respondeu com pancada também, né? E do Cruzeiro, o Dedé, né? Foi lembrado pelo Tite na convocação, a gente vai falar daqui a pouco. O juizão anulou o gol ali, bem anulado, o bandeirinha destacou o impedimento, quase que o Atlético Paranaense abre 2 de vantagem. Mas o Cruzeiro conseguiu a reação, né? Aí o goleiro Santos, esse goleiro vem aparecendo bem, né? Sim, uma das promessas, também é jovem. É uma das promessas do gol do futebol brasileiro. Uma notícia para o torcedor do Cruzeiro, o Arrascaeta deve ser vendido, né? 20 milhões de euros, uma equipe do futebol francês está bem próximo aí de levar o uruguaio de Arrascaeta. Olha a pancada que eu falei do Cruzeiro, o Henrique, né? Pega muito a bem na bola desviou no Thiago Heleno, se não estou enganado. Inclusive, ele completou 33 anos na noite de ontem, né? Inclusive, ele bateu palmas ali para ele mesmo. Né? Depois de fazer um gol desse, tá liberado, né? Aí a virada. Raniel, promessa aí da equipe mineira, virando o jogo já nos últimos minutos aí do jogo, né, nos últimos segundos. Resultado muito importante, poderia ter sido melhor se fosse ano passado, a gente brinca assim, né, porque agora caiu na Copa do Brasil essa história de gol fora de casa, mas mesmo assim, você abrir, será ganhar vantagem na casa do adversário, o Cruzeiro fica tranquilo com um gol ali de sobra para poder jogar diante da sua torcida, jogar em casa, poder encaminhar essa classificação. Eu gostei demais dessa mudança, já estava passando a hora, porque ninguém aguentava mais time jogar fora de casa e se defender o jogo inteiro. É por causa desse regulamento que o Cruzeiro foi lá e venceu o jogo. Eu tenho certeza que se tivesse o regulamento antigo, o Cruzeiro, 1 a 1 tava de bom tamanho. O Cruzeiro não teria buscado o jogo, entendeu? Só 0x0 tá bom, 1x1 tá bom, porque um gol fora de casa você já entra na segunda partida já classificado. O 0x0 já te classifica. Então, foi uma bola dentro aí da CBF, acabar com esse gol qualificado. Eu odeio esse gol qualificado, acho que só prejudica o futebol bem jogado. Sem o gol qualificado, temos 2 jogos bons na Copa do Brasil. Quando tem o gol qualificado, no primeiro jogo o time visitante se defende e no segundo jogo o time
Fica sempre mais truncado, né? Não tem futebol. Então, muito bom que nos primeiros jogos aí, nessa Copa do Brasil, não tem um gol qualificado. Falando do outro jogo que ocorreu, Chapecoense havia empatado, né, com o Atlético Mineiro na primeira partida e empatou também em Chapecó em 0-0. Nos pênaltis, Sufoco, né? deu Chape. E os dois goleiros trabalhando bem, né? O Vitor defendeu, o Jandrei também. A Chape... O Elton Paulista sempre batendo bem em pênalti, né? Claro, exímio cobrador. A Chape sempre surpreendendo, né? Sempre encontra nova maneira de renascer. Conseguiu fazer frente para o Atlético Mineiro. Não vive uma grande fase a Chape, mas conseguiu aquela vitória contra os reservas do Flamengo. Agora consegue essa classificação. O time já ganha nova vida, já ganha novo ânimo. Está numa quartas de final de Copa do Brasil, que não é para qualquer um. Não é. Ganha um suporte financeiro interessante, porque a Copa do Brasil está pagando muito bem. E o time da Chape precisa desse valor financeiro também para a sua reestruturação. Então é uma classificação que foi muito comemorada em Chapecó e tem que ser comemorada mesmo, porque é impressionante o que esse time consegue fazer. É um show de gestão, de administração e de garra dentro de campo. Perdeu praticamente todo mundo, né, há pouco tempo, e o trabalho se mantém. O né? trabalho não para, né? Não para. Eles têm um ideal ali claro de trabalho, de gestão, de boa administração, e os jogadores abraçaram a causa também, então é um time que realmente emociona quando está em campo. E a classificação, mais uma vez, foi muito emocionante. E dentro da Arena Condá, né? E o Roger Guedes chutando pra cima. O primeiro jogo ficou 1-1? Ficou 1-1 também, se não me engano. Se o jogo... Ontem foi 0-0, né? Ontem foi Dois 0-0. empates. Olha o Vitor pegando o pênalti. Ficou 0-0 o primeiro jogo também, não me lembro. O Jandrei, que é um bom goleiro, né, da Chapecoense. Seguro, é um bom goleiro. E aí O Vitor quase conseguiu pegar essa, até tocou, mas ela ainda bateu na trave e entrou. Muita felicidade lá em Chapecó. Chapecoense está classificado, agora aguarda o sorteio, né? Deve pegar mais uma pedreira aí pela frente. Não vai ter vida fácil, mas está acostumado aos grandes desafios da Chape. Nesta segunda-feira, o técnico Tite convocou a seleção brasileira que vai ao Mundial na Rússia. Gostou da convocação? Opa, assina embaixo. Não dá para contestar o Tite, né? Ele vem fazendo um trabalho exímio na frente da seleção brasileira. O pessoal bateu muito ali em 2 jogadores, bateu não. Abriram parênteses, né, para a convocação do Tyson, também do Fred. Eu particularmente não tenho o que reclamar. É claro que seria bom ver o Luan no lugar do Tyson, seria interessante. Mas para o esquema de jogo que o Tite exige, eu até acho que o Tyson encaixa melhor sim, porque ele quer ali... O Luan é um jogador muito solto, né? Ofensivamente impecável. Mas para recompor, eu acho que o Tyson está sim um pouco à frente do Luan. E o Tite quer muito essa recomposição, ele tem seu esquema, não abre mão. Eu vejo essa justificativa também na convocação do Fred no lugar do Arthur. O Arthur ainda está em processo de evolução, não se provou na Europa. O Fred vem há muito tempo bem no futebol europeu. E além de sair para o jogo tão bem quanto o Arthur, talvez o Arthur saia para o jogo até um pouquinho melhor que o Fred. Mas o Fred tem essa pegada de recomposição, no meu ver, um pouquinho melhor que o Arthur. O técnico Tite, inclusive, ele levou uma colinha, né, para a coletiva, mostrando que o Fred, se não me engano, jogou mais de 40 ou 50 partidas em nível internacional. Sim. Contando Liga Europa, Liga dos Campeões. Algo que, obviamente, o Arthur ainda não teve essa oportunidade. Né? E o que ficou evidenciado pelo Tite também é que o Fred ganhou essa convocação nos treinos. Nos treinos da seleção ele arrebentou. No último jogo também. Sim, no jogo também. Mas o que a comissão técnica chegou a dizer que o Fred fez nesses últimos treinos, antes do jogo que ele esteve em campo, contra a Alemanha, se não me engano, né? Nos treinos foi impecável o Fred. Aqui que a gente fala, agarrar a oportunidade, né? Às vezes não tem a oportunidade de atuar 90 minutos, mostra no treino, né? No treino ele tem a oportunidade de mostrar. E o Shakhtar fez uma série contra a Roma nas oitavas de final da Champions League também muito interessante. A Roma chegou até a semifinal. O jogo contra o Shakhtar foi duríssimo. O Fred fez gol de falta. Acabou perdendo a classificação no finalzinho ali, normalmente no gol qualificado, que você inclusive citou que não gosta. Mas ele vem atuando em grandíssimo nível. Claro, se pudéssemos convocar 25, Arthur e Luan estariam muito dentro da lista. Mas infelizmente são só 23, o Brasil tem essa
peculiaridade, tem muita técnica envolvida, então sempre grandes nomes vão ficar de fora. Olha, eu não contesto a convocação do Fred, acho um grande jogador, inclusive o Guardiola tem muito interesse em levá-lo ao Manchester City, mas o Tyson eu vou discordar de você. Eu acho que a seleção brasileira tem alguns jogadores, o Tyson atua pelas pontas, né? Eu acho que tem muitos jogadores nessa posição já, por exemplo, Neymar, Felipe Coutinho faz do lado esquerdo, Douglas Costa, o William faz o lado. Então, eu acho que ele não deve ser utilizado pelo Tite. É uma convocação de um quinto jogador de lado de campo que, na minha opinião, não tem como ter uma oportunidade em nenhum jogo da seleção brasileira. Haja vista tantos nomes melhores, tantos jogadores melhores do que ele para a mesma posição, enquanto o Luan daria uma mudança para o Tite, uma oportunidade de deslocá-lo para o meio campo, colocar de falso 9, enfim, daria outras opções. Achei, inclusive eu conversei com o Igor e nós projetamos essa convocação aqui no último programa, eu imaginei que o Tyson seria preterido, mas a convocação do Tite foi muito coerente, né? O Tyson não ficou de fora das últimas listas, o Luan não havia aparecido em nenhum. Pois é, então a coerência do Tite é algo que ele manteve, né, o tempo todo, e o Tyson foi convocado. Acho que assim, às vezes o torcedor brasileiro ele contesta um terceiro goleiro, nunca terceiro goleiro atuou, né? A gente torce para que não precise entrar, né? Nunca precisou, e se precisar na cobrança de pênalti, eu sou inclusive a favor de pôr o Cássio. Não precisar colocar igual o goleiro Krul lá da seleção holandesa, né? Que o técnico substituiu colocou. O Silence substituiu o Silence e ele foi e pegou. Então o Cássio é um goleiro decisivo, um bom goleiro também. Eu acho que por merecimento eu não levaria o Cássio, mas também eu não vou contestar o trabalho do Tite por causa de um terceiro goleiro, entendeu? Os laterais, gostou? Achou o substituto do Daniel Alves justo? Complicado porque nem Danilo nem Fagner vão conseguir suprir a técnica que o Daniel Alves tinha. Mas dentro das realidades que o Brasil tem, eu achei interessante sim. O Tite falou que ainda não decidiu quem será o titular, mas que o Danilo está um pouquinho na frente. Eu acho que o Danilo precisa ser o titular. Por mais que o Fagner tenha mais ritmo de jogo, por ser titular há muito tempo no Corinthians. Tá voltando de lesão também. O Fagner tá voltando de lesão, mas até a Copa vai estar tudo ok. Eu falo no sentido dele ser um jogador titular a longo prazo, joga partidas importantes no Corinthians, partidas internacionais também. E o Danilo, querendo ou não, por mais que passe por grandes clubes, passou pelo Real Madrid, agora está no Manchester City, né, mas sempre ficando no banco de reservas. Ele perde um pouco do ritmo de jogo, mas treina em altíssimo nível e atua também em altíssimo nível, porque quando o Manchester City usa o seu time B, o time B é fortíssimo. Então acho que o Danilo está um ponto à frente do Fagner, sim. E se eu fosse o Tite, eu apostaria no Danilo para ser titular da seleção. É lógico, voltando ao ponto de que eu acho que os dois estão abaixo do Daniel Alves. O único problema, eu levaria apenas um lateral direito, eu falei isso no último programa, e deixaria mais uma vaga para o meio campo ou para o ataque. Por quê? O pessoal vai falar, Zé Lucas está maluco, né? Vai levar um lateral só. Sabe quem é o lateral direito titular do Manchester City? O Fernandinho. Fernandinho, volante da seleção brasileira, é o lateral direito titular do Guardiola. O lateral esquerdo é o Danilo. O Danilo jogou mais lateral esquerdo nessa Premier League do que de lateral direito, que é a sua posição de origem. O Fernandinho é um jogador que o Guardiola ama e que atuou diversos jogos aí na lateral direita. Então eu teria deixado o Fernandinho como o lateral direito, brigando de posição até mesmo com o Danilo ou com o Fagner, tanto faz. Sobraria uma vaga ali para eu colocar ou o Arthur ou, no caso, fosse necessário, o Luan. Então eu acho que essa é a única ressalva ali que eu faria, porque seria uma forma de um jogador versátil, né, o Fernandinho. É um coringa, né? E é um jogador confiável na posição, né? Querendo ou não, o Daniel Alves sempre foi titular da seleção brasileira. Nunca ninguém foi testado ali como titular para realmente pegar essa cancha, enquanto o Fernandinho inclusive o Fernandinho estava no 7-1, um jogador que tem mais cancha, já está mais acostumado com a seleção brasileira. E esse ponto que você tocou foi de muita gente também que defendia a convocação do Fabinho, por exemplo. Você tem uma versatilidade maior, um jogador que pode fazer a lateral, mas no caso de precisar de outra pessoa no meio de campo, ele também faz ali o papel de volante muito bem. Outro problema que eu vejo na convocação do Tite, Renato Augusto. É coerência. O Tite sempre levou o Renato Augusto, inclusive no começo da era Tite,
O Renato Augusto estava muito bem, né? Vinha do Corinthians, voando, tinha acabado de se mudar para a China, mas hoje, em 2018, o Renato Augusto não está nem 50% ali no nível dos seus concorrentes. O Renato Augusto... Não concordo, porque a gente tem que ver o que o cara rende com o Tite, na seleção do Tite. Mas nos últimos jogos, o Renato... Não sei o que o Tite consegue fazer, que ele consegue pôr os caras para jogar, e o Renato Augusto é um exemplo disso, que cai perfeitamente no esquema do Tite. Claro que no último jogo ele chegou até a testar o Fernandinho no lugar, o Renato Augusto perdeu a posição, mas eu acho que ele acrescenta bastante, sim. Ele consegue, de alguma forma, jogar bem com o Tite, e não à toa fez isso ao longo de toda a campanha das eliminatórias. Você acha que ele vai ser titular do Tite? Acredito que não, mas é uma boa alternativa. Deve colocar os 4, né? William, Felipe Coutinho, Gabriel Jesus e Neymar. Isso. Na minha opinião, se o Tite fizer isso, palmas pro Tite. Se Mas ele vai colocar... variar muito de jogo também. Tem jogo que o Brasil vai precisar soltar um pouco mais e tem jogo que o Brasil vai precisar ser um pouco mais cadenciado. E aí são nessas partidas que você precisa ter um cuidado um pouco maior. Talvez você comece com o Renato Augusto. Mas é muito complicado você deixar um William, que tá voando no Chelsea, no banco, ou um Felipe Coutinho. Sim, mas você tem alternativa para o segundo tempo, que é importante também. Você citou muito a questão do Tyson, para o Tite não olhar para um jogo complicado no banco e ver só o Tyson, que seria ali a alternativa. Você poderia ter o William também, para entrar no segundo tempo. O William já entrou várias vezes no segundo tempo e entrou bem. Mas Tanto que no Chelsea, várias vezes ele entrou no segundo tempo para mudar a partida. Só que já tem o Douglas Costa, esse que é o problema, entendeu? Eu já vejo o Douglas Costa como substituto ali para qualquer um das pontas, substituto imediato. O Tyson, o Denilson teve a oportunidade em 2002, né? O Tite gosta demais do Tyson, pode ser que ele entre em algum jogo, até com forma de homenagem nessa primeira fase aí, alguma goleada do Brasil, não sei, mas em jogo importante, jogo contra a França, Alemanha, Argentina, não vejo o Tyson jogando aí com a camisa da seleção brasileira. Para mim não há nem comparação, o Tyson fez 3 gols na última temporada, então é muito complicado eu apoiar uma convocação como essa. Mas enfim, tá convocado, né? Mostrou coerência, a galera que tá com ele aí, se eu não estou enganado, 16 jogadores que foram convocados para a Copa estiveram na primeira lista. Sim. Isso mostra aí a coerência, e poderia ser 17, né? Com o Daniel Alves. Infelizmente, a lesão acabou prejudicando. Então, faltam menos de 30 dias, acho que 27 dias aí para a Copa do Mundo. Vamos torcer, né? Dia 17 já tem Brasil e Croácia. Brasil e Croácia. Suíça. Brasil e Suíça. Brasil contra a Suíça. Brasil e Suíça, depois Brasil, Costa Rica. E por fim, Brasil e Sérvia. Brasil e Sérvia. Isso mesmo. Então é isso. Estamos encerrando aí mais um Esporte na Rede. Boa tarde, João Paulo. Boa tarde. Prazer. Boa tarde também a todos os internautas conectados aí no DMTV, no Facebook e também no YouTube. Até a próxima quinta-feira aí com tudo sobre esporte em Goiás, no Brasil e no mundo.